Então, estamos falando sobre o princípio da imparcialidade. Vocês acham possível que o juiz sempre seja imparcial, gente? Não, não. Gente, é impossível. Gente, só um minutinho, que eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Eu tranquei a sala, ninguém mais entra. Mentira, agora eu destranquei. Vocês acham possível que o juiz seja 100% imparcial? Pensa você, juiz, tá? Porque, olha só, qualquer um de vocês no futuro pode ser juiz. Então, André, se veja como juiz no futuro. Você vai deixar de ser um ser humano para ser um meta-humano? Não, você vai continuar sendo um ser humano. O ser humano tem paixões, tristezas, frustrações, não é mesmo? Aí cai para você julgar uma ação que o réu é seu filho. Vai dizer que você vai ser imparcial? Tem condição, gente? Então, o legislador sabe que o juiz é um ser humano falível e que nem em todos os casos ele vai conseguir ser imparcial. Por isso, ele criou vedação para o juiz atuar em determinados processos, quando ele for impedido e suspeito. E quando que ele vai ser, professora? No caso do artigo 144, ele vai ser impedido. E no caso do artigo 145, ambos do Código de Processo Civil, tá? Ele vai ser suspeito, tá? A gente vai dar uma olhadinha nos dois, só para ressaltar aqui com vocês que os casos de impedimento são critérios objetivos. São coisas assim que estão na cara, o impedimento, são do juiz. A suspeição, vocês vão ver que são mais subjetivos. E aí é mais difícil a gente fazer prova quanto a isso, tá? Então, vamos começar aqui pelo artigo 144. Aqui, ó. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, proibido, exercer suas funções no processo, tá? Opa, peraí. Então, vamos lá. Primeiro, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Se o juiz atuou naquele processo antes, se ele era advogado do autor, aí ele passou no concurso para juiz, né? Mandou outro advogado cuidar daquele processo e foi ser juiz. Ele não pode ser juiz naquele processo. Né? Da mesma coisa, mesmo jeito que ele foi perito naquele processo, se ele foi promotor naquele processo. Porque ele já conhece aquele processo e tem um pré-conceito, uma pré-definição sobre aquilo. Então, ele não pode ser juiz naquele processo. De que ele conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, eu sou juíza, profiro aqui uma sentença. Sou promovida a desembargadora. A parte recorre daquela sentença e o processo cai para mim. Eu vou decidir a mesma coisa. Né? Então, se conheceu em primeira instância, não pode julgar na segunda instância. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge é esposa ou marido, né? Ou companheiro, união estável, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Então, mãe, pai, avô, filho, neto, sobrinho, irmão, se o advogado da parte for irmão do juiz, ele já não pode ser juiz naquele processo. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo e afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau. Aí é palhaçada, né? O juiz é parte no processo, vai decidir contra ele? O filho do juiz é parte no processo, ele vai decidir contra ele? Não pode. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Gente, o juiz não pode ser membro de direção ou de administração de pessoa jurídica. Nesse caso, ele não deveria ser impedido, ele deveria ser exonerado, tá? Mas no Brasil, até hoje, somente um juiz foi exonerado. Sabe o que eles fazem quando eles já aprontam? Eles pegam e aposentam o juiz. Tem um juiz que aposentou com 35 anos. Ele aprontou por querer, né, gente? Só para aposentar com 35 anos, só pode. Quando for... bom saber que teve um caso de exoneração. Um só. Oi? Pelo menos existe um, não sabia que existia, não. Um só, e ele é bem recente, ele é do ano passado. A gente espera que isso vire moda agora, né? Olha só, né? Tomara. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. E que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Então, o juiz é professor na família.
Aí ajuiza uma ação contra a família e cai na vara dele. Ele vai decidir contra a família? Não, né? Ele é empregado lá também, vai. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo e afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Por quê, gente? Tá? Se o cliente é cliente da esposa do juiz, às vezes ela pede para um colega assinar para não aparecer. Não pode, tá? Quando promover a ação contra a parte ou seu advogado, o juiz tem uma ação contra mim. Cai lá um processo em que eu sou advogada. Ele está com raiva de mim porque está litigando comigo, então ele também não pode ser juiz. Professora, tá, ele não vai poder ser juiz, mas e aí, o que a gente faz nesse caso? Faz nada. Ele é que se retira do processo e o juiz substituto vai julgar, tá? O processo continua no mesmo lugar, na mesma vara e vai ter que ser julgado. Ele é que não vai poder trabalhar naquele processo, tá? Bom, e aí há os casos também de suspeição, são menos, né? A suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, isso para mim é super subjetivo, gente. Super. Porque quem você acha que é seu amigo íntimo, às vezes é o seu inimigo capital, né? É complicado. Uma vez, o juiz, quando é um caso de impedimento, ele mesmo pode falar, olha, eu sou impedido, eu estou saindo desse processo. Mas ele tem que dizer por que ele é impedido. O suspeito, não, né? O suspeito pode ser por motivo de foro íntimo. Eu tive um caso uma vez que eu sentei para fazer uma audiência, era um divórcio, que eu decidi demorado para ser marcada, e aí o juiz falou assim, eu não vou fazer. Ele entrou na sala, sentou, olhou para as partes, pegou o processo, folheou, falou, não vou fazer essa audiência, estou me dando por suspeito por motivo de foro íntimo, ela vai ser remarcada com o juiz substituto. E eu fiquei revoltadíssima. Eu falei, excelência, essa audiência demorou para ser marcada. Não queria fazer isso, porque você não se declarou suspeito antes, papapá, né? Anos depois eu encontrei com ele, né? Em outra ocasião, num congresso, e ele falou assim, doutora, sei que você ficou muito chateada comigo aquele dia. Eu não quis expor naquele momento. Sua cliente te contou? Eu falei, não, minha cliente não contou nada. Ele falou, então eu vou te contar. Eu fui noivo daquela mulher. E ela me largou para casar com o homem de quem ela estava divorciando. Eu não me senti imparcial para julgar aquele divórcio. Falei, entendi. Tá bom. Então, ele pode ser suspeito por motivo de foro íntimo, né? Aqui eu acho que ele entraria aqui como inimigo, né? Quando receber presentes de pessoas que tiveram interesse que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, ou aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. Gente, é o juiz ajudar alguma das partes, né? Ou ele receber presente. Às vezes aquela velhinha vai lá na audiência e leva aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate maravilhoso que ela faz para o juiz. Não pode. Ele se torna suspeito. Luciana, só te lembrando que vocês, funcionários do judiciário, também se aplicam essas regras, tá? Você também não pode receber presentinhos, não. Tá? Espero que a gente receba. Vou te contar aqui. Espero que esse vídeo não fique muito assim, né, público, mas a gente recebe. E principalmente os peritos. E o escrivão, né? É um tal de escrivão ganhar vinho, né, no final do ano, porque a gente fala que você pode brigar com o juiz, mas não pode brigar com o escrivão, senão o seu processo some. Né? Advogado é pouco, mas perito dá muita assim, sexta no final do ano. Não, mas o perito até pode, né? Porque o advogado é que não pode. O perito, mas o perito também, eu acho que, não sei, para ser nomeado. Ele quer que vocês nomeiam ele, né? Mas não ficaria assim, eu acharia errado. O processo, né? Não é ético. Mas o ético do processo. Não, até que isso não. Outra coisa que acontece, que eu sei que você faz, todo mundo faz. Gente, chega lá no balcão, principalmente no de trabalho, que a pessoa pode ser advogada, e fica pedindo para o servidor explicar o que está acontecendo. E a parte torna o servidor suspeito. E ele faz, às vezes, até sem perceber, porque está com dó da parte, não é verdade, Lu? O Ius postulante, a gente fica com muita dó. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, seu cônjuge ou companheiro de parentes, deixes em linha reta a fio até 3º grau, inclusive. Ou quando o juiz for interessado no processo em favor de alguma das partes, tá? Nesses dois casos, gente, nos dois casos,
O juiz não vai poder julgar e quem vai julgar é o juiz substituto, tá? Falta só mais dois, estamos acabando. Persuasão racional e fundamentação das decisões. São dois que andam juntos, tá? A persuasão racional fala que o juiz, que o convencimento dele tem que estar atrelado a critério estabelecido em lei e não em critérios particulares. A persuasão racional, gente, ela está muito ligada à análise das provas. Quando o juiz for analisar a prova, ele tem que se ater não ao que ele tem como valor pessoal, mas ao que está nos autos. A gente fala, inclusive, que o que não está nos autos não está no mundo, tá? Então, ele tem que analisar o depoimento das testemunhas. Olha, o depoimento aqui foi de uma mulher, eu não confio em mulher, então não vou levar isso em consideração. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem que analisar as provas conforme o que está nos autos e conforme o ordenamento jurídico, tá? E o mais importante, fundamentação das decisões ou motivação das decisões. Toda decisão do juiz tem que ser motivada, fundamentada, explicada. O juiz não pode decidir, gente, assim ou assado, só porque está com vontade, não. Ele não pode falar assim, olha, eu sou juiz, então eu julgo o pedido procedente. Não, eu julgo o pedido procedente por causa disso, 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 disso. E essa fundamentação não pode ser pessoal. Ela tem que ser baseada no que foi produzido de provas no processo e no ordenamento jurídico, tá? Então, qualquer decisão proferida pelo juiz, tá? Que não for fundamentada, não existe, é nula, tá? E a fundamentação tem que estar prevista nas provas e no ordenamento jurídico. Ok, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar. Pode, claro. Só uma dúvida, pode perguntar. É assim, quanto à fundamentação, o despacho, por ser só um andamento processual mesmo, ele não necessita dessa fundamentação, não é? O despacho não é decisão, ele não tem condão decisório, não né? Precisa. Uhum. Ele não precisa. Se a gente for lá no artigo, por que ele não precisa? Porque ele só impulsiona o processo. Ele não tem caráter decisório. E o que tem que ser fundamentado são as decisões. Agora, para confirmar isso, vamos lá no artigo 486. Olha só. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Ou seja, o que tem que ser fundamentado? As decisões. Decisão interlocutória, sentença e acórdão. Um despacho não precisa. E quando eu comecei a trabalhar, eu achava que o despacho, porque lá é tudo muito assim, muito célere, né? Lá tem toda aquela coisa assim. Aí, às vezes, eu ficava assustada com alguns despachos, né? Que não tinha muita fundamentação. Então, eu tinha essa confusão na cabeça. O despacho não precisa. Mesmo. Entendi. Gente, vou finalmente encerrar. Vocês podem comemorar, né? Mas